Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma classe de estudo e de compartilhamento do aprendizado da lição nessa semana. O tema dessa semana tem a ver com a adoração no contexto da educação. Vamos começar com a oração. Em tuas mãos nos colocamos, bondoso Deus e Pai, para que o aprendizado dessa semana possa ser apresentado de forma objetiva, clara e, sobretudo, que venha trazer crescimento, edificação e conhecimento na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu falei na lição, nas dicas de segunda-feira, que essa lição ela favorecia pelo menos 4 tipos de abordagens. Você poderá fazer isso na lição dessa semana. Poderá escolher uma abordagem e, a partir dessa abordagem, direcionar toda a sua fala, ou poderá aproveitar as 4 abordagens de forma mais objetiva e fazer um apanhado geral também do tema. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu aprendi na lição dessa semana e a sugestão de esboço para a apresentação dessa temática. Você pode começar apresentando o verso para memorizar. E, ao apresentar o verso para memorizar, destaque 4 palavras aí. Tributai, trazei, entrai e adorai. Ok? Isso aqui é importante porque na lição de quarta-feira ela aborda um pouco mais profunda, ela trata de forma mais profunda esta temática do verso de 1 Crônicas 16, 29. Mas é interessante esses verbos que estão ligados ao aspecto da adoração. Chame a atenção para esse aspecto e você pode até já provocar uma discussão inicial na lição. O que essas palavras, tributar, trazer, entrar, tem a ver com adoração? Já é um quebra-gelo, ok? Bom, quando nós avançamos, faça sempre o exercício com a sua unidade de perguntar o que ele aprendeu nesta semana. Tá bom? Eu estou fazendo o exercício, como já falei para vocês, de deixar para a última parte o compartilhamento da palavra-chave da lição. É o que eu vou fazer também na lição dessa semana. Mas você pode começar perguntando para a unidade, se tivesse que resumir a lição em uma frase, em uma palavra, qual seria? Porque isso aqui já causa o primeiro impacto para você, que é o instrutor, o moderador, o professor, já causa para você o primeiro feedback de até que ponto a lição foi bem compreendida, ou qual foi a percepção de compreensão dos seus alunos, porque nem sempre coincide com a nossa. Porque o bom da lição da Escola Sabatina é que ela produz diversos sabores. Ela tem um tema só, mas o sabor é diferente. É a história do bolo. Bolo é bolo, mas o sabor é diferente. Ok? Muito bem. Vamos, então, à abordagem da lição de domingo. Eu sugiro que, na lição de domingo, você faça 4 perguntas para os seus alunos. E, ao fazer essa pergunta, busque resposta objetiva. Não deixe a coisa devagar, não. De forma objetiva. O que é adoração? Interessante que, antes de ir para a segunda pergunta, a história de Daniel, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, junto à fornalha e junto à estátua de Nabucodonosor, o que é que isso diz sobre adoração? Então, explore esse exemplo, que foi colocado na lição de domingo. Ela vai elucidar muito o conceito de adoração, ok? Então, você pode até iniciar assim, à luz do que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego, o que é adoração? Eu achei interessante essa frase da lição, eu até coloquei aqui na nossa revisão. O que mais amamos, aquilo em que mais concentramos nossa atenção e pelo que vivemos, é o que adoramos. O que mais amamos, no que mais nós nos concentramos, é a razão da nossa vida. Isso tem a ver com adoração. Já tinha pensado nisso? Importante você trabalhar esse tema. Eu até poderia destacar aqui mais um item para você ficar só trabalhando essa ideia durante toda a lição, porque é muito forte essa frase. Aquilo que amamos, aquilo que nos concentramos e aquilo que vivemos. Isso tem a ver com adoração. Depois a segunda pergunta, como adoramos? Terceira pergunta, por que adoramos? E a quarta pergunta, a quem adoramos? Olha só, se você não tiver tempo para trabalhar o restante da lição e você concentrar-se nesse aspecto que eu coloquei aqui, você terá abordado toda a lição.
Então, pense qual é o método que você vai usar. Você pode terminar essas perguntas depois de ouvir cada resposta. Aí você pode até brincar de corresponder uma coluna com a outra. O que é adoração? É obediência. Como adoramos? Em espírito e verdade. Por que adoramos? Porque somos livres. A quem adoramos? Adoramos a quem amamos. Então, esse ensino ele é muito contundente, é muito forte, é muito pontual e preciso. Compreender bem esses 4 pilares já seria suficiente em termos de compartilhar o nosso aprendizado. Bom, mas eu vou então para a segunda proposta de abordagem. A segunda proposta de abordagem tem a ver com a lição de terça e quarta-feira. Você pode trabalhar o tema da adoração, trabalhando o verso áureo, trabalhando o conceito e indo direto para esse item aqui. O que é adorar em espírito e verdade? Aí as lições de terça e quarta-feira nos dão luz sobre a compreensão disso, porque esse em espírito e verdade é a maneira como adoramos. Observe o item 2. É a maneira como adoramos. Agora, o que significa adorar em espírito e verdade? Olha só como é interessante você analisar o tema de terça-feira, que fala de saber e obedecer. Um aspecto, espírito e verdade estão interligados. Eles não podem ser separados, não devem ser separados. Agora, tanto quanto saber e obedecer. Você conhece e não obedece? Isso não é adoração. Você conhece e obedece? Isso é parte do que seja adoração. Saber e obedecer. A lição de quarta-feira, como eu falei, ela chama atenção para o aspecto do verso para memorizar. São aquelas palavras bem demarcadas. Tributar, adorar, entrar, trazer, ok? Eu até fiz aqui um demonstrativo da minha compreensão sobre isso. E, ao estudar sobre esse tema, eu lembrei da figura do santuário, por exemplo. Eu entro no santuário, trago a minha oferta, adoro, tributo, ou seja, aqui está o aspecto da santidade, da minha reverência a Deus, da minha experiência de santidade. Aqui está a minha condição de pecador. Aqui está a minha oferta, eu sou justificado. Aqui está a minha vida e eu sou santificado. E o propósito final é estar na presença do Senhor, na glorificação. Bom, isso aqui é apenas um paralelismo que eu faço para explorar mais ainda a compreensão desse assunto. Tá? Você pode trabalhar, porque o que era o santuário, senão a experiência da adoração? Era Deus na terra, entre os homens. E esse entrar, ofertar, tributar, você pode... Primeiro, você precisa aceitar entrar na presença do Senhor. Você não deve vir sem trazer uma oferta. E essa, na perspectiva de hoje, é a sua vida, é a sua entrega. Tributar está muito ligado ao compreender a autoridade de Deus na minha vida. Por isso que a santificação vem a partir dessa premissa. Eu aceito a verdade bíblica como autoridade na minha vida. Santifica-os pela palavra. A tua palavra é a verdade. Então, essa santificação é minha manifestação de tributo, de submissão, e está em compreender a palavra e, como disse o tema de terça-feira, obedecer. Uma vida de obediência. Então, a adoração se expressa nesse conjunto de 3 coisas. Eu entro, eu trago a minha oferta e eu obedeço. Tanto que, dentro do lugar santo, 3 coisas estavam importantes ali para a experiência da santidade. Uma vida de oração, altar de incenso, uma vida guiada pelo Espírito, os candelabros, e uma vida alimentada pela palavra, os pães da preposição. Bom, isso aqui é apenas uma abordagem ilustrativa da minha parte. Isso não está proposto na lição. Você deve colocar se você entender com essa... se você estiver de acordo com esta visão de compreensão que eu tive ao estudar a lição. Ok? Então, aqui está uma outra maneira de você abordar o tema. Uma terceira maneira de você considerar esse assunto é na perspectiva das lições de segunda e quinta-feira. Uma fala de adoração, a outra fala de idolatria. Então, é importante que você, se optar pela abordagem exclusiva desse assunto aqui, você estude o Salmo 78 e Mateus 7, para que você compreenda o aspecto no que está envolvido a idolatria e no que está envolvido a verdadeira adoração. Tá bom? Lembre-se, uma abordagem, outra abordagem e uma terceira abordagem.
Isso aqui também pode ser apresentado de forma conjunta. Você só vai precisar trabalhar melhor o seu tempo de admoestação, o seu tempo de fala e o tempo de participação correspondente, ok? A última proposta é a que não foi citada na lição. Eu posso até estar enganado, mas eu revisei a lição, não lembro de ter visto esse texto. Mas toda vez que eu falo de educação, eu não posso desconsiderar essa chave preciosa, essa pérola preciosa que é Deuteronômio 6, 4 a 9. E se você puder encerrar a lição, terminar a lição falando desse tema, aí você vai entender também o que é adoração no contexto da educação. Porque Deuteronômio 6, 4 a 9, ele fala de 3 coisas importantes. A autoridade, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Autoridade. Fala do exemplo, e quando fala do exemplo, o texto de Deuteronômio ele chama atenção para um aspecto importante. Ele não é um texto escrito para os filhos, no primeiro momento. Ele é um texto escrito para os pais. Ok? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estava falando aos pais. Por isso que a autoridade é de Deus, o exemplo é dos pais. Primeiramente, eles devem ter isso no seu coração, na sua vida, para depois ensinar aos seus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Olha, esse texto de Deuteronômio, para mim, é uma chave preciosa para você finalizar o estudo da lição dessa semana. Que Deus te abençoe e te ilumine, para que possa fazer bom uso dessas abordagens que estamos apresentando aqui. Okay? Como eu já falei para vocês, o meu propósito nesses vídeos não é estudar a lição com vocês. Quem me assistir ao vivo vai ver eu apresentando a lição. Mas aqui no vídeo, você vai observar que o meu foco é apresentar sugestões de abordagem, para que a sua apresentação possa fluir conforme o seu entendimento e a sua compreensão da lição. Agradeço àqueles que estão nos acompanhando e faço um apelo para que você compartilhe esse canal com outras pessoas, outros amigos, outras pessoas que possam estar interessadas nessas informações. Bom, eu comecei fazendo uma pergunta. O que você aprendeu nesta semana? Essa pergunta é pertinente e deve ser feita no início da lição. Mas, no final, eu sugiro que você coloque esta pergunta da lição de sexta-feira. Por que a questão da adoração será tão central na crise final antes do retorno de Cristo? Por que esse tema da adoração é tão crucial no momento final da história dessa terra? Só uma dica. Porque esse tema, adoração, também foi crucial na formação dessa terra, no início da terra, lá nos céus. O que está envolvido no grande conflito é o tema da adoração. Por isso que a minha palavra-chave é submissão. Ela não foi citada na lição, mas é fato que ela está subtendida, porque eu não posso adorar sem submeter-me. Não pode ficar 2 pessoas no trono. Saia do trono, isso é submissão. Deixe Deus dirigir sua vida. Isso é adoração. Que Deus te abençoe e te ilumine para que nessa abordagem de lição, olha, o tempo é pouco demais. Hoje eu já extrapolei meu tempo aqui de vídeo. O tempo é pouco demais para trabalhar esse tema da adoração. Mas que Deus nos eduque a falarmos pouco, de forma objetiva, mas, sobretudo, de forma educativa. Que Deus te abençoe. Meu desejo é que você tenha um sábado abençoado na presença do Senhor, na presença da sua classe, que todos sejam edificados pela palavra e, mais uma vez, sejamos formados para esta vida e para a eternidade. Um abraço e até segunda-feira com as nossas dicas da lição número 8.